João Vieira, direto conosco, atualizando as informações ao vivo. Daqui a pouco você volta, João, porque cada minuto isso está mudando. E por isso que nós convidamos para participar ao vivo do Jornal Gente de hoje o Coronel Paulo Filho, que é mestre em ciências militares, para dar um pouco de luz nisso que está acontecendo. A gente sabe... Coronel, seja muito bem-vindo ao nosso programa, que isso era uma bolha que já estava para estourar, mas agora que acontece, nós precisamos saber as consequências não só para o Oriente Médio, mas também para o mundo e essa questão que o multilateralismo, começo com essa questão para o senhor, ele está ficando no passado. Um ótimo dia do senhor para o senhor e obrigada por nos atender. Eu que agradeço, Sônia, Thaís, Pedro, Cláudio, a todos os ouvintes da Band News. É um prazer estar com vocês. Sônia, o multilateralismo ele está enfraquecido, para dizer o mínimo, né? Ou se ele já não terminou. Nós estamos vendo um mundo muito mais multipolar, né? Mas sem ser multilateral. Ou seja, as instituições, como o sistema ONU, são incapazes de prevenir ou de resolver as questões e aí os países apelam para a guerra. Nós nunca vivemos um momento de tamanha conflitividade no sistema internacional, com tantas guerras acontecendo ao mesmo tempo em diferentes partes do mundo, desde a Segunda Guerra Mundial. Então esse é o momento em que a nossa geração está vivendo, que é o mais conflitivo de todos, né? Então nós temos essa guerra agora no Irã, estamos tendo também uma guerra entre Paquistão e Afeganistão, temos vários conflitos em andamento no Sahel africano, no Congo, temos a guerra da Ucrânia, que já está entrando no seu quinto ano, já entrou no seu quinto ano de duração. Então, infelizmente, nós vemos conflitos armados espalhados por todo o mundo e a ONU incapaz de resolver qualquer uma dessas questões. Coronel, muito bom dia, Coronel Paulo Filho, especialista aí nessa matéria de conflitos, sobretudo conflitos militares, né, internacionais. Queria saber do seguinte do senhor. Agora há pouco nós tivemos a informação de que o Irã anuncia ter atingido o gabinete do primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu. O Israel tem um sistema que chama Domo de Ferro, que é um sistema de proteção aérea, né? Proteção contra mísseis, que é quase inexpugnável. De vez em quando algum escapa a esse controle, algum míssil inimigo. O senhor acha que é possível que isso de fato tenha acontecido? Em proporções devastadoras, como ensinou o governo do Irã? Eu acho que é possível, embora nós tenhamos que confirmar essa informação, né, Cláudio? É um jogo de palavras. O Irã fala que atacou, né? Atacar não significa que atingiu o alvo. Ele disse que atacou também o porta-aviões Abraham Lincoln ontem, com 4 mísseis, só que o porta-aviões não foi atingido. Então, nós temos que prestar atenção nos detalhes, né, de como essa notícia é divulgada. O Domo de Ferro, na verdade, ele foi projetado principalmente para fazer face as ameaças imediatas ali no entorno de Israel. Então ele é muito eficiente para armas de baixa velocidade, de baixa altura, como os foguetes que são lançados pelo Hamas da faixa de Gaza ou pelo Hezbollah do Líbano. Esses mísseis, que são mísseis balísticos que vêm do Irã, eles têm que ser enfrentados por um outro sistema, que é chamado Funda de Davi, que são baterias antimísseis que interceptam esses mísseis a grandes alturas. É claro que, embora o sistema de defesa antiaérea de Israel seja o mais eficiente do mundo, não há nenhum outro país do mundo com um sistema de defesa tão eficiente, a saturação, ou seja, o grande volume de mísseis e foguetes e drones lançados ao mesmo tempo, acabam, sim, acontecendo eventos em que esse sistema é furado. E aí os alvos são atingidos. Nós temos visto aí alguns incidentes, né, alguns alvos no território israelense que já foram atingidos, causando destruição, causando mortes. Então isso e também, por outro lado, os iranianos estão aprendendo, né? Já houve a Guerra dos 12 Dias no ano passado, os ataques americanos do ano passado, então os sistemas vão sendo aprimorados, a experiência dos operadores também, as maneiras como o ataque é planejado também. Então tudo isso vai facilitando o êxito, né, em determinadas oportunidades por parte dos ataques iranianos.
Coronel Paulo, queria perguntar para o senhor o seguinte: chama bastante a atenção, no momento em que os Estados Unidos vão para o ataque, né? O poder, a precisão do ataque americano. Eles conseguiram atingir no alvo ali o líder supremo do Irã. Queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente, né, sobre esse poder de fogo que os Estados Unidos têm de acertar o alvo ali em cheio durante um ataque, porque me parece que nessa história toda o mais importante até agora foi isso, né? É impressionante como eles têm esse poder de precisão. Chama a atenção também dos estudiosos aí da estratégia militar essa atuação? Sem dúvida, Pedro. Os Estados Unidos é a maior máquina de guerra da história, a força armada mais poderosa do mundo de todos os tempos. E essas operações militares, elas são planejadas com muitíssima antecedência. Mesmo antes do estamento político tomar a decisão de utilizar os militares, eles têm o que a gente chama de planos de gaveta, né? Planos que são feitos e são mantidos na gaveta sobre diversas hipóteses de emprego, né? E certamente a hipótese de emprego de um conflito com o Irã, da eliminação do líder supremo, já tinha sido planejado há muito tempo pelos estrategistas americanos. Isso passa pela precisão das armas, pela incrível precisão das armas, que são guiadas por uma grande pletora de meios, satélites, guiamento eletrônico, uma série de meios moderníssimos disponíveis, mas também por uma informação de inteligência muito precisa. Certamente, né, o momento do ataque só foi possível que ele tivesse todo esse êxito porque o momento do ataque foi definido pela inteligência que está lá no terreno. Certamente há pessoas infiltradas no Irã, lá no local, certamente há pessoas infiltradas no próprio regime, né, naquele entorno mais próximo do Ayatollah Ali Khamenei. Talvez ele tivesse sendo monitorado, ele ou seus familiares próximos, por algum meio eletrônico, né, algum meio de georreferenciamento. E aí, com todos esses meios à disposição, eles lançaram um ataque muito preciso, muito poderoso, utilizando o seu armamento, que é o mais moderno do mundo. Enfrentar os Estados Unidos é uma tarefa dificílima para qualquer exército do mundo, principalmente com um exército capaz, como é o exército iraniano, mas muito longe de possuir as capacidades da maior potência militar da história. A gente está conversando ao vivo aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, com o Coronel Paulo Filho, coronel da Reserva do Exército, mestre em Ciências Militares. Coronel, queria que o senhor falasse agora sobre... a gente, nesse momento, faz cenários, não é? Está tudo acontecendo, ninguém sabe para onde vai isso, mas dentro dos cenários que se enxergam agora, quais são os riscos desse momento pelo qual a gente está passando? Thaís, o principal risco é o risco da escalada. Então, o que o Irã fez, que foi uma resposta contra praticamente todos os países do Golfo. Então, vamos lembrar que o Irã atacou Emirados Árabes Unidos, atacou o Kuwait, atacou o Bahrein, Arábia Saudita, Jordânia, além de Israel, obviamente, né? Atacando interesses americanos, bases americanas e também bases de outros países europeus em todos esses países. Isso nunca aconteceu na história. Então, isso envolve, já de saída, de partida, todos esses países no conflito. Nós vemos hoje já notícias de que o Hezbollah do Líbano voltou a atacar Israel depois de uma breve trégua que já durava um ano, né? Então, esse risco de escalada, né, de regionalização do conflito é bastante grande nesse momento. O outro risco, Thaís, é o risco de uma definição pobre dos objetivos políticos por parte dos Estados Unidos. Embora a ação militar seja espetacular, seja uma ação militar muito eficiente, qual é o objetivo que os Estados Unidos esperam alcançar ao término desse conflito? Uma mudança de regime? É isso que o presidente Trump tem dito, né? Só que a mudança de regime, mesmo quando você eliminou o Ayatollah Khamenei, o ministro da Defesa, o comandante da Guarda Revolucionária, eles foram rapidamente substituídos por outros membros do regime e a orientação política e ideológica do regime dos Ayatollahs, que é a mesma desde 1979, não mudou. Então, como você vai proporcionar essa mudança do regime se não há
um grupo opositor dentro do Irã capaz de assumir esse governo. Só uma forma de fazer isso, que a história militar ensina, seria o envio de uma invasão terrestre, tropas no terreno, boots on the ground, como se diz. É só que o presidente Trump já disse que não fará isso. Ele vinha condenando esse tipo de atuação na campanha eleitoral, dizendo que tiraria os Estados Unidos das chamadas guerras intermináveis. A sua base de apoio político do movimento MAGA não gosta dessa ideia, então ele não fará isso. Então, sem fazer isso, ele não dá as ferramentas. Por quê? Porque a tropa no terreno tiraria fisicamente, né, o governo do poder e prepararia, estabilizaria o país para a entrada de um novo regime. Isso nem sempre dá certo. Isso não deu certo, por exemplo, no Afeganistão, mas é a única maneira conhecida. Por quê? Porque uma solução à Venezuela, uma solução em que isso não aconteceu, mas que na Venezuela houve uma mudança de direção do regime em favor dos Estados Unidos, em favor dos interesses americanos, mas é o mesmo pessoal. É a vice-presidente, é o Diosdado Cabello, é o Vladimir Padrino Lopes, as mesmas figuras. Eles só trocaram a camiseta, botaram a camiseta Donald Trump Futebol Clube. Essa saída é muito improvável no Irã, porque o Irã há uma ideologia de outra natureza que envolve aspectos religiosos muito profundos, né? É muito pouco provável que o novo ayatolá troque a camiseta e bote uma camiseta Donald Trump Futebol Clube, como aconteceu na Venezuela. Então, essa indefinição clara, né, uma falta de definição clara dos objetivos políticos, do que se quer depois do conflito, também é um risco, porque pode resultar numa trégua, num cessar-fogo do presidente Trump alegar que atingiu os objetivos de, por exemplo, enfraquecer o poderio militar, interromper a produção de armas atômicas. Isso vai ser só um cessar-fogo para um recomeço do conflito daqui a 3, 4, 5 anos. Coronel, eu sei que o senhor está com o tempo apertado. Aliás, muito obrigada por atender a gente, esclarecer aí tudo o que está acontecendo. Mas eu só vou fazer uma questão para o senhor responder rapidamente, porque países do Golfo que foram atacados, como Bahrein, Emirados, Catar, por exemplo, em Dubai. Dubai agora é a nova, vamos chamar assim, a pérola do Oriente Médio, que é o papel que cabia à Suíça, que era a Suíça do Oriente Médio, melhor dizendo, que era o papel que cabia ao Líbano muito tempo atrás. Esses ataques, eles foram realmente porque estavam atacando bases militares, ou o senhor acha que é uma tentativa de atacar aí o coração comercial, onde o Oriente se junta com o Ocidente em termos de negócios? Enfim, o que o senhor acha sobre esses ataques que aconteceram em Bahrein, Emirados e Catar? Me parece que o objetivo, Sônia, desses ataques imediatos, né, e de forma muito expandida por parte do Irã foi transmitir um recado para esses países. O recado é o seguinte: olha, se vocês se alinharem aos Estados Unidos como vocês estão alinhados, se vocês se alinharem aos interesses americanos contra o Irã, vocês podem sofrer consequências. E aí, com isso, a tentativa seria de forçar esses países, né, pressionar esses países, os governos desses países, a pressionarem os Estados Unidos a interromperem os ataques. Claramente, isso não vai acontecer. Mas há um risco, Sônia, maior nisso aí, né? Que é o dos países. Esses países, por exemplo, não possuem mísseis para lançar, mísseis próprios, né, para lançarem contra o Irã. Eles possuem mísseis, antimísseis, né, baterias só para defesa, baterias antimísseis, para se defenderem. Muitas delas nem são deles, são dos Estados Unidos, que os Estados Unidos posicionam em torno das suas bases militares naqueles países. O que nós podemos ver a partir de agora, e é um efeito colateral muito indesejado, é uma corrida armamentista desses países. Pode ser que os Emirados Árabes, o Bahrein, o Catar, o Kuwait, cheguem à conclusão que, além das defesas proporcionadas pelos norte-americanos, eles também vão precisar se armar por conta própria, para se defenderem. Isso é um efeito colateral muito provável que aconteça. Aliás, isso já está acontecendo em outras partes do mundo. Nós vemos esse efeito no Japão, nós vemos esse efeito na Coreia do Sul, na Polônia, na Alemanha, né? Essa corrida armamentista que está acontecendo em todo o mundo, porque com essa conflitividade geral, todos os países chegam à conclusão que eles precisam, eles mesmos, garantirem sua autodefesa. É o que nas relações internacionais se chama autoajuda, né? Os Estados têm que ter as condições próprias
para proverem a sua própria defesa. Então, essa corrida armamentista também é um resultado colateral bastante indesejado que provavelmente acontecerá na região depois do término desse conflito. Mas os alvos são os alvos, nesses países, Sônia, para responder sua pergunta objetivamente, os alvos são alvos militares, mas o Irã não está muito preocupado se eles acertarem outros alvos, não, porque eles querem transmitir esse recado aos governos dos países. Coronel, ontem, assim, para a minha última pergunta, ontem o presidente dos Estados Unidos, em pronunciamento, em entrevistas, etc., ele prometeu, meio que solenemente, né, ainda no seu mandato, visitar Caracas livre, Teherã livre e também Havana livre, o que já terá sido o suficiente para que ele entre para a história, né? Livrando o planeta de 3 tiranos da pior espécie, de 3 tiranias da pior espécie. Isso não demonstra que ele quer mais do que já foi feito até agora, que não será apenas uma guerrinha curta ou um bombardeio ali que resultou na morte desse tirano que chamam de líder supremo. Líder supremo de quê, né? É um ditador. Ou era, né, um ditador. E outra coisa é o seguinte, como especialista, né, aquela guerra dos 12 dias, guerra recente, né, foi um tanto quanto constrangedora a falta de reação dos iranianos. A incapacidade de reagir a um ataque tão certeiro de Israel. E era só Israel naquela ocasião, né? E aí a pergunta é a seguinte, qual o verdadeiro poder bélico hoje, qual a verdadeira condição de Israel de reagir a tudo isso, de pelo menos estabelecer ali um padrão mínimo de igualdade nessa guerra? É muito difícil para o Irã estabelecer um padrão de igualdade nessa guerra, porque ele está enfrentando a maior potência militar da história, como eu já disse, os Estados Unidos, e o Israel, que é uma potência poderosíssima também no campo militar. Agora, não se trata de um país indefeso. Quando você compara a reação iraniana, que atacou 7 países do Golfo simultaneamente, e agora, né, nós estamos na segunda-feira, 3º dia de combate, né, mesmo assim continua lançando mísseis contra alvos militares nesses países, a gente vê alguma resiliência. É evidente que eu aposto 100% das minhas fichas de que o Irã será vencido militarmente. A minha dúvida é qual é o tamanho dessa vitória, né? Qual será a eficiência dessa vitória para os objetivos políticos do Irã, se não houver, como não vai haver, a entrada de tropas no terreno. Isso vai dificultar muito, Cláudio, esse objetivo do presidente Trump de visitar Teherã. Eu acho que ele está sendo bastante otimista em relação a Teherã. Ele matou um ditador, não tem dúvida nenhuma, mas o outro assumiu, né? Cuba e Havana e Caracas, eu acho que é um objetivo mais factível para ele. Deixa eu agradecer ao Coronel Paulo Filho, coronel da reserva do Exército Brasileiro, mestre em Ciências Militares, falando conosco aqui no Jornal Gente. Coronel, obrigada, hein? Até uma próxima vez. Foi um enorme prazer, muito obrigado. Muito obrigada.